Uma das estratégias mais utilizadas por todos aqueles que querem ter um negócio internacional pagando poucos impostos é trabalhar com uma LLC, Limited Liability Company, nos Estados Unidos. Porque dentro de algumas circunstâncias, essas empresas guardam um alto grau de sigilo e podem permitir que você consiga pagar 0% de impostos. O problema é que, recentemente, nós tivemos algumas mudanças, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, que, segundo alguns, pode ser o começo do fim destas empresas. Agora, será que isso realmente é verdade ou essas empresas continuam sendo interessantes? É sobre isso que eu gostaria de conversar no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Nós ajudamos você a montar estruturas offshore, tal qual empresas nos Estados Unidos, para ter negócios e pagar menos impostos. E se você quer algo mais personalizado para o seu caso, não hesite em entrar em contato conosco pelo site capitalglobal.com.br ou ainda pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. E como você pode ver, hoje eu estou num cenário um pouco diferente, eu estou em trânsito, estou em Brasília, mas eu não poderia deixar de gravar o vídeo sobre isso. Até porque parte das mudanças que a LLC talvez não faça mais sentido a partir do ano que vem, elas não vêm dos Estados Unidos não, vêm do Brasil. Então, vamos entender por que essas LLCs são interessantes, a princípio, e depois vamos entender quais são essas mudanças. As LLCs americanas podem ser interessantes para você ter um negócio online sem pagar impostos, um negócio internacional como um todo, porque a partir delas você, desde que ela cumpra com algumas condições de temperatura e pressão, não paga impostos em lugar algum. Quais sejam? A LLC deve ter, no máximo, um sócio, só você. Porque todas as LLCs americanas de um único membro, elas são consideradas empresas Pass-Through Entry, entidade passa direto, e são tributadas da mesma maneira que o sócio. E aí, se o sócio é um estrangeiro não residente, que não possui obrigações fiscais nos Estados Unidos, ora, a empresa é tributada da mesma maneira que o sócio. O sócio não paga impostos nos Estados Unidos, por tabela, a empresa também não vai pagar estes impostos, exceto se essa empresa for considerada que está engajada na economia americana, que é quando você tem funcionários americanos no escritório físico nos Estados Unidos ou uma fonte de renda engajada com a economia local. Aí tem que ver se é serviço, produto, alguma coisa assim, para ver se a sua fonte de renda é engajada com a economia local. Mas, no geral, negócios online tocados por pessoas que não estão nos Estados Unidos, por exemplo, não são fonte de renda local. Talvez com exceção a Amazon FBA. E aí essa LLC não vai pagar impostos federais, e aí você monta em algum estado como Delaware, cujo imposto estadual é apenas $300, e ela não paga imposto, além desses $300, né? Além do que, por lá você também tem sigilo, porque as LLCs de Delaware, eles não questionam quem são os donos, não contém base pública desses dados. Então, é um paraíso fiscal perfeito, sem ser um paraíso fiscal. O problema é que algumas mudanças começaram a fazer as pessoas se questionarem se essa estrutura ela ainda é interessante. A primeira mudança veio dos Estados Unidos. Eu me refiro ao BOI, ou BOI, o Beneficial Ownership Information, que é uma obrigação de informar a partir do ano que vem, que as empresas terão que cumprir, informar quem é o beneficiário final das empresas para o FinCEN, que é um órgão americano responsável por realizar o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento ao terrorismo e ao narcotráfico. Esse órgão foca principalmente nas empresas que giram algumas dezenas de milhões de dólares. E agora eles vão exigir que as LLCs revelem quem são os donos. Isso vai valer tanto para todas as LLCs que forem abertas a partir de 2024 e as LLCs que foram abertas anteriormente também vão ter que atualizar estes dados. Além disso, graças a essa obrigação, para que você tenha uma LLC lá agora, você vai precisar necessariamente ter um passaporte. Não dá para abrir com carteira de identidade, por exemplo, para fins de preencher este documento. Ou um passaporte ou um comprovante de residência americano mesmo, algum documento local para quem reside por lá. Então é uma obrigação de informar a mais, perdendo um pouco da privacidade. Agora, será que realmente perde? Bom, aí, a princípio, eu entendo que isso dos males é o menor. Até porque, na realidade, embora Delaware não revele, nem peça quem são os beneficiários finais da empresa, o fato é que já há algum tempo essa privacidade já não é tão grande assim, porque você precisa
no caso dessa LLC que eu mencionei no início do vídeo, preencher de qualquer maneira 2 formulários, o 5472 e o 1120 para a IRS, que é a Receita Federal dos Estados Unidos. E essa receita, ela vai ficar sabendo, portanto, quem é o beneficiário final, quem é o dono da empresa, na maior parte dos casos, quando você preenche esse IRS. No geral, tanto a IRS quanto o FinCEN, eles não trocam informações com outros órgãos. Os Estados Unidos não costumam colaborar com estas informações, apesar do FATCA e outros acordos. É muito difícil que haja essa troca. Portanto, algumas autoridades americanas vão saber, não é o mesmo sigilo que se tinha há alguns anos atrás, mas ainda é uma das estruturas que nós conseguimos montar com um alto grau de sigilo dentro do cenário internacional, talvez o maior, se não com certeza entre os top 5 maiores graus de sigilo. É porque hoje em dia não existe mais sigilo absoluto, mas existe um grau de privacidade. Algumas empresas têm mais, outras menos, e certamente as americanas estão entre as que têm maior grau de privacidade. E em relação a outra mudança que teve, que eventualmente pode deixar essas empresas menos interessantes, aí é a mudança Brasil. O PL 4173, o projeto de lei das offshores e dos fundos exclusivos, dispõe que todo mundo que é brasileiro, residente fiscal no Brasil, melhor dizendo, e tem empresas no exterior, quando é o controlador dessas empresas, vai precisar passar a pagar imposto anualmente no Brasil em 15% sobre o lucro apurado nas empresas offshore, exceto caso se trate de uma empresa de renda ativa que não esteja em paraíso fiscal e que não seja regime fiscal privilegiado. O problema é que as LLCs, nos termos que eu mencionei aqui agora, que é que a maior parte dos brasileiros montam as empresas lá fora, elas são consideradas regimes fiscais privilegiados pela Receita Federal do Brasil, nos termos da Instrução Normativa 1037, artigo 2º, está lá, LLC de um único sócio que não está engajado na economia americana e que a Pass-Through entre como um regime fiscal privilegiado. Portanto, elas vão sim ser afetadas pelo PL 4173, que é o projeto de lei para tributar mais você que possui patrimônio no exterior. Aliás, eu estou aqui em Brasília acompanhando de perto este projeto, e eu abri lá no meu Instagram uma caixa de perguntas e respostas. Se você tiver alguma dúvida, aproveita e corre lá. Se você ainda não nos segue, @guilhermebauer.s, o meu Instagram pessoal, e o da Capital Global, @capital.global. Segue a gente lá, não deixe de se inscrever no canal, porque no vídeo de hoje a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.